Salve galerinha, nós, o professor Nasa de novo aqui, mais uma gravaçãozinha da nossa aula online. Vamos lá, vamos junto. E hoje, o que nós temos para hoje? Aulinha sobre tronco de alguns sólidos. Vamos analisar? Nós vamos começar agora a nossa análise com o tronco de cilindro. Então, o que é a ideia de tronco? Quando você pega um sólido geométrico e faz um corte. No nosso caso, eu tenho um cilindro e faço um corte nesse cilindro, não paralelo, porque se eu fizer paralelo, eu vou continuar com o mesmo cilindro, ok? Então eu faço o corte mais oblíquo e aí eu tenho o tronco de um cilindro. E aí eu consigo estabelecer algumas relações. Perceba que a base ela é alterada e a altura também. Então eu tenho uma altura máxima do tronco e uma altura mínima desse tronco. E aí vem a dúvida, como que eu vou proceder para fazer o cálculo de volume desse tronco? E é muito simples. O que você tem? Se você fizer um corte da parte superior, ela encaixa certinho na parte inferior. Então, a minha altura no ponto central aqui, o que ela vai ser? A média aritmética da altura máxima em relação à altura mínima. Não entendeu? O que seria então essa altura média? Bem simples, lembra da média quando você faz das notas lá, média aritmética, soma e divide pela quantidade? Exatamente. Então, como eu tenho a altura máxima e a altura mínima, o que eu vou fazer? Vou somar a altura máxima com a altura mínima e dividir por 2, ok? E aí eu tenho a altura média, exatamente essa altura média que eu utilizo para o cálculo do meu volume. Então, como que ficaria? O volume, recorda como é que é o volume de um cilindro? πr ao quadrado h, a área da base, que é πr ao quadrado, multiplicado pela sua altura. Agora, no caso do tronco, seria a altura média. Então, o nosso volume vai ficar como? πr ao quadrado, que é a área da base, multiplicado pela altura média. Tranquilão? Exercício, como é que funciona isso numa atividade? Veja só, vamos supor, temos lá uma questãozinha, caiu aí, um cilindro reto, com diâmetro de base igual a 6 centímetros, ele é seccionado por um plano oblíquo, a mesma que determina no cilindro alturas entre 2 e 8 centímetros, como indicado aqui na nossa figurinha. O volume do tronco resultante em centímetros cúbicos é. Então veja bem, a gente tinha um cilindro, foi feito um corte oblíquo, formando aí um tronco de cilindro. Ele tem a altura mínima de 2 centímetros e a altura máxima de 8 centímetros. Raio, quanto é que será o nosso raio? Veja bem, ele diz que aqui, pela figurinha, o nosso diâmetro é 6. Como é que ficaria então o nosso raio? Lembra o que é o raio? O raio ele vem até a metade da nossa figurinha. Então, isso aqui seria o nosso raio. Não esquece, hein? Diâmetro são 2 raios. Perfeito, diâmetro são 2 raios. Então, quanto é que vai valer meu raio? 3, exatamente. Então, o que está faltando? Lembra como é que calcula? Ele quer o volume do tronco. O volume do tronco é a área da base, πr quadrado, multiplicado pela média das alturas, ou altura média. Então, eu preciso calcular essa altura média. Então, vamos lá, olha só. O que a gente tem? A altura média, 2 mínima, 8 máxima. Soma as duas e divido por 2. Lembra? Média aritmética. Então, fiz ali, minha altura média é 5. Tranquilão? Bem de boa? Vamos agora ao cálculo do nosso volume. O que eu tenho para a ideia do volume? πr ao quadrado h, esse seria o formulário original. Se não tem formulário, tem que lembrar. Área da base multiplicada pela altura, ok? Por quê? Porque o cilindro ele tem duas bases paralelas, Então, as duas bases são idênticas. No caso do cilindro original, não do nosso tronco. Aqui a gente usa a base média. Então, como é que fica? Volume, πr ao quadrado h. H, mas esse H é a altura média. Tranquilão? E aí, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 5, 45π. Então, esse seria o volume do nosso tronco. Belezinha? Fica de olho que daqui a pouquinho a gente vai estar falando aí de mais volumes, tem o tronco de pirâmide, tronco de cone e por aí vai. Belezinha? Não esquece de assistir a próxima aulinha, hein? Valeu!